Antes de qualquer palavra ser liberada, eu quero que você respire. Respire profundamente. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez ninguém saiba o peso que você está carregando. Durante o dia você funciona, você trabalha, você resolve, você responde mensagens, você sorri quando precisa sorrir, mas quando a noite chega, quando o silêncio invade o quarto, o coração começa a falar mais alto, e é nesse silêncio que o medo aparece, é nesse silêncio que a culpa sussurra, é nesse silêncio que a ansiedade aperta o peito. Talvez você esteja aqui porque sente que algo precisa mudar. Talvez você esteja aqui porque já tentou de tudo e ainda assim o vazio continua. Talvez você esteja aqui porque precisa de proteção, ou porque sente que sua casa está espiritualmente vulnerável, ou porque teme pelo futuro dos seus filhos, ou porque o casamento esfriou, ou porque a mente não descansa. Hoje não é apenas mais uma oração. Hoje é um refúgio. Hoje é um alinhamento. Hoje é uma reconstrução espiritual. Feche seus olhos por um momento, se puder. Imagine sua casa agora. Imagine cada cômodo, a sala, a cozinha, o quarto, a porta de entrada, as janelas. Visualize uma luz suave começando a envolver esse espaço. Não é uma luz agressiva, é uma luz firme, calma, protetora. Essa luz é a presença do Altíssimo. E antes de qualquer declaração, eu quero que você entenda algo profundamente. Você não está orando para conquistar uma vitória. Você está orando a partir de uma vitória que já foi conquistada na cruz. Agora, nós começamos a entrar na palavra que sustenta gerações. O Salmo 91 não é apenas um texto. Ele é um abrigo espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Perceba essa palavra, habita. Não é visita, não é passagem, é morada. Talvez você esteja cansado de viver espiritualmente como visitante. Hoje é um convite para morar, para permanecer, para descansar. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio é lugar de proteção. Fortaleza é lugar de resistência. Você pode estar emocionalmente exausto, mas existe uma fortaleza maior que o seu cansaço. Existe um refúgio maior que o seu medo. Agora permita que essa verdade entre no seu coração. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Talvez você não saiba exatamente qual é o laço, mas você sente que algo tenta prender sua mente, prender suas emoções, prender seu futuro. Laços invisíveis, padrões repetidos, ciclos familiares que se repetem geração após geração. Hoje nós não ignoramos isso, nós trazemos isso à luz. Ele te livrará da peste perniciosa, ansiedade que não tem explicação, tristeza que surge do nada, pensamentos que parecem não ser seus, medo constante de que algo ruim aconteça. Mas a promessa não é frágil, a promessa é firme. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Agora eu quero que você visualize isso. Você não está sozinho em um campo aberto. Você está debaixo de asas, protegido, coberto, guardado. O salmo continua: não temerás o terror da noite. Talvez seja exatamente a noite que tem sido seu maior desafio. Quando tudo escurece, quando os pensamentos aumentam, quando o coração acelera. Mas a promessa não depende da sua força, depende da fidelidade de Deus. Nem a seta que voa de dia. Ataques não avisam. Problemas não mandam mensagem antes. Mas existe proteção ativa sobre você. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não significa ausência de batalha. Significa presença de proteção. Agora, respire novamente, porque estamos entrando mais profundo.
Você pode estar carregando culpa, culpa por decisões do passado, culpa por palavras que disse, culpa por coisas que não conseguiu fazer diferente. Talvez exista um peso secreto que ninguém conhece, um erro que você revive mentalmente, uma escolha que você gostaria de apagar. Mas hoje nós também trazemos o Salmo 23 para dentro dessa jornada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nem direção, nem provisão, nem restauração. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez você não saiba mais o que é repouso. Talvez você esteja funcionando no automático. Mas existe um lugar de descanso que não depende das circunstâncias. Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Refrigera. Isso significa que a sua alma pode ser renovada, pode ser acalmada, pode ser restaurada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Preste atenção, não é ausência de vale, é presença no vale. Talvez você esteja atravessando um vale agora, vale financeiro, vale emocional, vale familiar, vale espiritual, mas você não atravessa sozinho, porque tu estás comigo. Essa frase muda tudo. Agora, antes de avançarmos mais, eu quero que você entregue algo específico. Se existe um medo específico na sua mente neste momento, visualize esse medo como um objeto nas suas mãos. Veja ele claramente. Talvez seja o medo de perder alguém. Talvez seja o medo de falhar. Talvez seja o medo de não dar conta. Talvez seja o medo do futuro. Agora, imagine uma cruz diante de você. Caminhe mentalmente até essa cruz e coloque esse medo aos pés dela. Não explique, não justifique, apenas entregue. Respire, porque essa oração não é apenas proteção, ela é transformação. E nós ainda vamos entrar no Pai Nosso. Mas antes disso, precisamos alinhar o coração. Porque não adianta declarar proteção se o coração continua preso. Hoje não é só sobre blindagem espiritual, é sobre mudança interior. E talvez você esteja se perguntando, será que Deus realmente me ouve? Ou será que ainda há tempo para mudança? Deixe-me te lembrar algo. O Pai Nosso começa assim: Pai Nosso, Pai, não juiz, não acusador, não distante, Pai. E Pai escuta, Pai protege, Pai corrige com amor, Pai restaura a identidade. Mas nós vamos entrar profundamente nisso na próxima parte. Agora permaneça nesse lugar de entrega, permaneça nesse lugar de cobertura, permaneça nesse lugar de descanso inicial, porque estamos apenas começando. Se essa oração já está tocando seu coração, escreva nos comentários: eu escolho habitar. E permita que seu espírito continue aberto, permaneça. Não saia desse lugar interior que começamos a construir. Respire novamente. Existe algo poderoso acontecendo quando você decide habitar, não apenas visitar a presença de Deus, porque quem habita cria raízes. E quem cria raízes não é facilmente arrancado pelas tempestades. Talvez você tenha vivido anos reagindo às tempestades, reagindo às notícias ruins, reagindo às discussões dentro de casa, reagindo ao silêncio frio no casamento, reagindo à rebeldia de um filho, reagindo à instabilidade financeira, reagindo à própria mente que não para. Mas hoje não é dia de reação, é dia de posicionamento. O Salmo 91 diz que aquele que habita descansa. Descansa. Talvez você nem se lembre da última vez que descansou por dentro. Não apenas o corpo na cama, mas a mente em paz, o coração tranquilo, a alma leve. E é aqui que começamos a tocar em áreas mais profundas. Porque proteção não é apenas contra perigos externos, é também contra tormentos internos. Quantas vezes você sorriu para as pessoas e depois chorou sozinho? Quantas vezes você foi forte para todo mundo, mas por dentro estava quebrado? Quantas vezes você pensou, eu não posso desmoronar, todos dependem de mim? Existe uma pressão invisível sobre adultos que carregam responsabilidades. Você sustenta, você decide,
você protege, você resolve. Mas quem sustenta você? Talvez ninguém saiba o quanto você anda cansado, cansado de tentar consertar tudo, cansado de ser o equilibrado da família, cansado de ser o que sempre precisa entender, cansado de guardar palavras para evitar conflitos, cansado de orar e achar que nada muda, e quando nada muda externamente, a alma começa a duvidar. É aqui que o Salmo 23 entra de forma viva. Ele refrigera a minha alma. Isso significa que a sua alma pode estar superaquecida, sobrecarregada, exausta emocionalmente. Mas o pastor não ignora isso. Ele guia mansamente, não empurra, não exige, não grita, guia mansamente. Talvez você esteja tentando guiar sua vida no grito, na força, no controle, na ansiedade. Mas hoje há um convite para soltar o controle. Agora, visualize novamente aquela luz que começou a envolver sua casa. Dessa vez, veja essa luz entrando dentro de você, descendo pela sua cabeça, acalmando pensamentos acelerados, diminuindo o volume das preocupações, silenciando o medo que tenta prever tragédias. Sinta essa luz descendo pelo seu peito, afrouxando o aperto, desfazendo o nó na garganta, tirando o peso que parecia permanente. Você não precisa carregar tudo sozinho, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Isso significa que há movimentação espiritual a seu favor. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, talvez você esteja vivendo dias de insegurança, medo de perder o emprego, medo de não conseguir pagar contas, medo de adoecer, medo de ver alguém que ama se afastar ainda mais. E o medo constante desgasta. Mas o Pai Nosso nos ensina algo essencial. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é rendição. Isso é confiança, não é desistência, é alinhamento. Talvez você tenha tentado fazer a sua vontade dar certo, tentado forçar caminhos, tentado resolver no seu tempo, mas o reino não funciona na lógica da pressa, funciona na lógica da confiança. Agora, imagine suas preocupações como uma mochila pesada nas suas costas. Sinta o peso dela, reconheça que ela existe. Agora, lentamente, retire essa mochila, coloque-a no chão diante de Deus e diga, ainda que em silêncio, venha o teu reino sobre essa situação. Porque quando o reino vem, o medo perde território, a ansiedade perde domínio, a confusão perde força. Talvez sua casa esteja espiritualmente fria, talvez as conversas estejam rasas, talvez haja distância emocional mesmo morando sob o mesmo teto. Mas quando alguém decide habitar no esconderijo do Altíssimo, a atmosfera começa a mudar. Não é instantâneo como mágica, mas é real como semente. E sementes crescem. Talvez você esteja orando por um filho que se afastou. Talvez ele nem queira mais ouvir conselhos. Talvez as conversas terminem em discussão. Talvez você vá dormir perguntando onde ele está, com quem está. O Salmo 91 diz, Ele te livrará. Isso inclui livrar de caminhos errados, livrar de amizades destrutivas, livrar de decisões precipitadas. Você não pode estar fisicamente onde seu filho está, mas Deus pode. Você não pode controlar tudo, mas pode entregar. E aqui começamos a entrar mais fundo na essência do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é provisão para 10 anos, é para hoje. Talvez sua ansiedade esteja tentando resolver o amanhã, mas Deus está sustentando o hoje. Hoje você tem fôlego, hoje você tem oportunidade, hoje você tem presença divina. E isso já é milagre. Talvez você esteja lutando contra pensamentos recorrentes, pensamentos que questionam seu valor. Pensamentos que trazem lembranças do passado. Pensamentos que dizem que você falhou demais para ser restaurado. Mas o pastor restaura a alma. O Altíssimo cobre com asas. O Pai chama de filho. Você não é seu erro. Você não é sua falha.
você não é sua pior decisão. E se essa frase tocar fundo, permita que ela quebre algo dentro de você, porque estamos nos aproximando de algo mais intenso. Estamos nos aproximando do ponto onde a entrega deixa de ser teoria e se torna decisão real. Antes disso, respire novamente, porque na próxima parte vamos entrar na dimensão do perdão. Perdão recebido, perdão liberado, perdão que quebra correntes invisíveis. Prepare seu coração, permaneça comigo. Estamos entrando agora em uma das áreas mais profundas da alma humana: perdão. E talvez só de ouvir essa palavra, algo já se mova dentro de você. Porque perdoar não é simples. E às vezes, receber perdão também não é. O Pai Nosso nos ensina a orar assim: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perceba que essa frase não é leve, ela é transformadora. Talvez você carregue culpa por algo que ninguém mais lembra, mas você lembra. Talvez tenha sido uma palavra dura, uma decisão precipitada, um momento de fraqueza, uma ausência que machucou alguém, ou algo que você fez contra si mesmo, e mesmo depois de pedir perdão, você continua se punindo. Mas o Salmo 23 diz que ele restaura a alma. Restaurar não é apenas consertar, é devolver ao estado original, é devolver dignidade, é devolver identidade. Talvez você esteja vivendo como alguém que foi perdoado por Deus, mas ainda não se perdoou. Agora eu quero que você visualize algo muito específico. Imagine-se segurando uma pedra pesada. Essa pedra representa sua culpa, seu erro, sua falha. Sinta o peso dela. Agora imagine Jesus diante de você, não com olhar de condenação, mas com um olhar firme e cheio de compaixão. Ele estende as mãos. Você precisa decidir. Vai continuar segurando ou vai entregar? Solte essa pedra. Veja ela saindo das suas mãos. Veja ela sendo colocada aos pés da cruz. Respire, porque onde há arrependimento verdadeiro, há restauração real. Mas existe outro lado. Talvez você não seja o ofensor. Talvez você seja o ferido. Talvez alguém tenha falhado com você. Talvez alguém tenha quebrado sua confiança. Talvez alguém tenha abandonado, traído, ferido profundamente. E você seguiu em frente, mas por dentro algo endureceu. O perdão não é concordar com o que aconteceu. Não é dizer que não doeu. Não é fingir que está tudo bem. Perdão é escolher não permitir que o passado continue governando o seu presente. Enquanto você não libera, você permanece preso àquilo que deseja esquecer. E talvez essa prisão seja invisível, mas ela pesa. Agora visualize uma corrente ao redor do seu peito. Essa corrente representa a mágoa que você ainda carrega. Você não fala muito sobre isso, mas ela está aí. O Salmo 91 diz que ele livra do laço. Mágoa é laço, ressentimento é laço, amargura é laço. Agora imagine essa corrente sendo tocada pela luz do Altíssimo. Veja ela começando a enfraquecer, rachar, quebrar. Mas existe uma decisão sua envolvida. Você precisa dizer, ainda que com dificuldade: eu escolho liberar. Talvez não seja emocional ainda, talvez ainda doa, mas escolha começa no espírito. E quando você escolhe liberar, você abre espaço para Deus curar. Assim como nós perdoamos. Percebe o poder disso? O Pai Nosso não nos convida a viver presos. Ele nos chama para a liberdade. E talvez, neste momento, você esteja sentindo resistência. Porque a dor foi profunda. Porque a ferida foi real. Porque a injustiça foi grande. Mas liberdade é maior que justiça pessoal. Agora, respire profundamente. Sinta algo se soltando. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade noturna, pensamentos repetitivos, culpa que reaparece, memórias que insistem. Mas quando o perdão é liberado, o terreno espiritual muda e estamos nos aproximando de algo ainda mais forte, porque o Salmo 91 não é apenas proteção, ele também é declaração de posicionamento, porque tu fizeste do Senhor o teu refúgio. Isso é escolha.
Refúgio não é automático, é decisão. Talvez você tenha feito do medo seu refúgio, ou do controle, ou da autossuficiência, ou da tentativa constante de agradar todos. Mas hoje você pode reposicionar isso. Diga no seu íntimo: eu faço do Senhor o meu refúgio. Quando você faz isso, a promessa continua: nenhum mal te sucederá. Isso não significa ausência de desafios. Significa que nada terá a palavra final sobre sua vida além de Deus. Agora estamos caminhando para um momento mais intenso, porque perdoar e entregar são passos, mas posicionar-se espiritualmente é outro nível. Estamos nos aproximando do clímax desta jornada. Antes disso, quero que você imagine sua casa novamente, mas agora ela está mais clara, mais leve, há menos peso no ar. Veja você caminhando pelos cômodos, veja você declarando paz, veja você declarando proteção, veja você declarando reconciliação, porque aquilo que começa no invisível manifesta-se no visível. Se essa parte está falando profundamente com você, escreva: eu escolho liberar. Na próxima parte, entraremos na declaração espiritual mais intensa desta oração. Prepare seu espírito. Agora, permaneça firme, porque estamos entrando no ponto mais intenso desta jornada espiritual. Você já entregou o medo, você começou a soltar a culpa, você escolheu liberar o perdão. Agora é hora de se posicionar. O Salmo 91 declara: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não é poesia, é autoridade espiritual. Existe movimentação invisível acontecendo agora, enquanto você ora, enquanto você escuta, enquanto você decide confiar. Talvez você tenha sentido que sua casa estava espiritualmente vulnerável. Talvez tenha percebido discussões frequentes, desentendimentos por coisas pequenas, clima pesado sem explicação, desânimo constante, falta de unidade. Mas hoje você não está apenas pedindo ajuda, você está se levantando. E agora eu quero que você imagine algo poderoso. Imagine sua casa vista de cima, como se você estivesse olhando espiritualmente. Agora veja uma muralha de luz se formando ao redor dela. Não é frágil, não é fina, é firme, é alta, é intransponível. Essa muralha não é construída por suas forças, é estabelecida pela presença do Altíssimo. E agora, em nome de Jesus, nós declaramos: toda seta lançada contra esta casa perde força. Toda palavra negativa lançada perde efeito. Todo espírito de divisão perde território. Toda opressão perde autoridade, não por mérito humano, mas pelo nome que está acima de todo nome, porque o Pai Nosso também diz: livra-nos do mal. Não é apenas livra-me, é livra-nos. Isso envolve sua família, seus filhos, seu casamento, seus pais, seus irmãos. Talvez você esteja orando por alguém que nem acredita mais. Talvez esteja orando por alguém que se afastou da fé. Talvez esteja orando por alguém envolvido com vícios ou preso a decisões destrutivas. Mas quando você se posiciona, algo muda no ambiente espiritual. Agora respire fundo, porque estamos no clímax desta oração. Se existe alguma área da sua vida que você sabe que precisa de intervenção urgente, pense nela agora. Pode ser uma dívida que tira seu sono, pode ser um diagnóstico médico, pode ser um relacionamento por um fio, pode ser um filho distante, pode ser sua própria mente cansada. Traga essa situação para o centro da sua mente. Agora declare comigo no seu interior: o Senhor é o meu pastor. Diga novamente: o Senhor é o meu pastor. Isso significa que você não está sem direção. Você não está abandonado. Você não está entregue ao acaso. Agora declare: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Você está habitando. Você está se posicionando. Você está se cobrindo. Em nome de Jesus,
Toda ansiedade que tenta dominar sua mente perde força agora. Toda opressão que tenta sufocar seu coração se desfaz. Toda culpa que tenta te acusar é anulada pelo sangue da cruz. Toda influência negativa que tenta entrar em sua casa encontra resistência espiritual. Porque você decidiu habitar, você decidiu confiar, você decidiu entregar, e há poder em decisão espiritual. Agora, imagine uma luz descendo do céu e tocando exatamente aquela área que você trouxe à mente. Veja essa luz preenchendo a situação. Veja essa luz dissolvendo medo. Veja essa luz trazendo ordem onde havia confusão. Veja essa luz trazendo paz onde havia tensão. Não é imaginação vazia, é alinhamento espiritual. O Pai Nosso continua: Teu é o reino, o poder e a glória. Isso significa que o controle não está nas mãos do caos, está nas mãos do Rei. E quando o reino governa, o medo se curva, a ansiedade diminui, a confusão se organiza, o desespero perde volume. Agora fique em silêncio por alguns segundos. Respire, sinta a intensidade diminuindo, porque o clímax não é para permanecer, é para romper, e aquilo que precisava ser rompido foi confrontado. Agora começamos a descer, começamos a entrar na camada de descanso, porque não se vive em guerra constante, vive-se em confiança constante. Permaneça comigo. Na próxima parte, vamos entrar na fase de desaceleração profunda, onde o coração encontra estabilidade, onde a mente encontra silêncio, onde a alma encontra repouso real. Se você sente que algo foi quebrado espiritualmente agora, escreva: eu recebo. Agora, desacelere. A intensidade já cumpriu o propósito dela. Aquilo que precisava ser confrontado, foi confrontado. Aquilo que precisava ser entregue, foi entregue. Aquilo que precisava ser quebrado, começou a se desfazer. Agora o Espírito nos conduz ao descanso. O Salmo 23 diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Perceba a imagem, não é fuga, não é esconderijo apavorado, é mesa. Mesa fala de comunhão, de alimento, de estabilidade, de pausa, enquanto talvez existam situações ao seu redor que ainda não mudaram completamente. Deus prepara a mesa. Isso significa que você pode descansar mesmo enquanto o processo continua. Talvez a dívida ainda exista, talvez o filho ainda esteja distante, talvez o exame ainda esteja pendente, talvez a conversa difícil ainda precise acontecer, mas há uma mesa. E você não está em pé correndo, você está sentado. Agora visualize essa mesa. Ela não é luxuosa, ela é segura. Você está sentado e o Pai está diante de você. Não há pressa, não há cobrança, não há acusação. Há presença. Sinta isso, porque muitas vezes você ora correndo, ora ansioso, ora tentando convencer Deus. Mas o Pai Nosso começa com intimidade. Pai Nosso. Pai não precisa ser convencido a amar. Pai não precisa ser persuadido a cuidar. Pai já ama. Pai já cuida. Agora permita que essa verdade desça do seu pensamento para o seu coração. Você não está tentando chamar a atenção de Deus. Você já tem. O Salmo 91 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Estarei com ele. Não diz: tirarei imediatamente da angústia. Diz: estarei com ele. Talvez o que mais te assustava era a sensação de estar sozinho, mas você não está. Talvez você tenha enfrentado decisões difíceis sem apoio. Talvez tenha chorado sem que ninguém percebesse. Talvez tenha guardado palavras para manter a paz. Talvez tenha suportado mais do que as pessoas imaginam, mas ele esteve, mesmo quando você não percebeu. Agora respire profundamente. Deixe o ar entrar devagar. Solte lentamente. Sinta seu corpo relaxando, seus ombros diminuindo a tensão, sua testa suavizando. Porque paz também é física. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa que Deus está alinhando seus passos.
mesmo quando você não enxerga claramente o caminho. Talvez você esteja diante de decisões, mudança de trabalho, mudança de cidade, conversa importante, limites que precisam ser estabelecidos. Mas você não está sendo guiado pelo medo, está sendo guiado pelo pastor. E pastor não abandona o rebanho. Agora visualize um campo aberto, não um campo assustador, mas um campo verde, com vento leve, com céu claro. Você caminha, não corre, caminha e sente que não precisa resolver tudo hoje, não precisa carregar tudo hoje, não precisa prever tudo hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, não amanhã, não mês que vem, hoje. Hoje você tem graça suficiente. Hoje você tem força suficiente. Hoje você tem presença suficiente. Talvez você estivesse vivendo semanas tentando sobreviver emocionalmente, mas agora algo está estabilizando. Sinta isso. A intensidade já passou. Agora é segurança. Talvez ainda haja desafios, mas não há desespero. Talvez ainda haja processos, mas não há abandono. Talvez ainda haja perguntas, mas não há ausência divina. Agora coloque a mão sobre o seu peito, se puder. Sinta seu coração batendo. Isso é vida, isso é oportunidade, isso é continuidade. O Pai Nosso termina dizendo: Teu é o reino, o poder e a glória. Isso significa que o resultado final não está nas mãos do caos, está nas mãos do Rei. E quando o Rei governa, o coração pode descansar. Estamos entrando na reta final dessa jornada. Na próxima parte vamos selar, vamos declarar estabilidade, vamos encerrar como um pôr do sol tranquilo. Se você sente que a paz está começando a ocupar o lugar do medo, escreva: Eu descanso, permaneça. Nós estamos entrando no momento mais suave desta jornada. A guerra já foi enfrentada. A entrega já foi feita, a decisão já foi tomada. Agora é tempo de selamento. Feche seus olhos por um instante. Imagine o pôr do sol, o céu lentamente mudando de cor, a luz forte se transformando em tons mais suaves. O dia se despedindo sem pressa. Assim está sua alma agora. Talvez você tenha começado essa oração com o coração acelerado. Talvez tenha iniciado com a mente inquieta. Talvez tenha começado carregando um peso difícil de explicar. Mas agora, há menos ruído, há menos pressão, há menos tensão. O Salmo 23 diz: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Não apenas nos dias bons, não apenas quando você acerta, não apenas quando você é forte. Todos os dias, inclusive nos dias em que você duvida, nos dias em que se sente pequeno, nos dias em que erra, nos dias em que se sente insuficiente, a bondade te segue, a misericórdia te acompanha. Você não está sendo perseguido pelo passado, está sendo acompanhado pela graça. Respire profundamente. Sinta essa verdade se acomodando dentro de você. Talvez ainda existam situações que precisarão de tempo, processos que ainda irão se desenrolar, respostas que ainda não chegaram, mas você não está mais desesperado, você está confiante, porque o Salmo 91 declara: Com longura de dias o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Isso fala de continuidade, fala de futuro, fala de esperança que permanece. Agora imagine sua casa novamente, mas dessa vez não como uma fortaleza em guerra, e sim como um lar em paz. Veja a sala tranquila, veja o quarto em silêncio, veja a mesa com cadeiras ocupadas por pessoas que estão aprendendo a se ouvir melhor. Veja reconciliações acontecendo gradualmente. Veja conversas sendo restauradas. Veja abraços mais sinceros. Talvez ainda não seja visível, mas já começou no invisível. E aquilo que começa no invisível com Deus ganha forma no tempo certo. O Pai Nosso nos ensinou a confiar. O Salmo 91 nos ensinou a habitar. O Salmo 23 nos ensinou a descansar.
Agora, coloque suas duas mãos abertas diante de você, mesmo que simbolicamente, como alguém que já não segura peso, como alguém que já entregou, como alguém que já recebeu, e diga no seu interior: eu confio. Diga novamente: eu confio. Não na ausência de problemas, mas na presença de Deus, não na estabilidade das circunstâncias, mas na fidelidade do pastor. Agora deixe sua respiração ficar mais lenta, seus ombros mais leves, sua mente mais silenciosa. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa prever tudo amanhã. Você não precisa controlar cada detalhe. Você habita, você confia, você descansa. Estamos nos aproximando da última parte. Ali faremos o selamento definitivo, uma bênção final, uma declaração suave e irreversível de paz. Se você sente que algo dentro de você está mais calmo do que quando começou, escreva: minha alma encontrou descanso. Agora, permaneça apenas mais um pouco nesse silêncio. Você chegou até aqui, e isso não é pequeno. Talvez você tenha começado essa oração em meio a lágrimas, talvez tenha começado em meio à dúvida, talvez tenha começado apenas tentando, mais uma vez, mas agora algo está diferente. Não necessariamente ao seu redor, mas dentro de você. E é de dentro que a mudança verdadeira começa. O Salmo 23 termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei. Não visitarei, não correrei para lá apenas nas crises, não buscarei apenas quando estiver desesperado. Habitarei. Isso significa constância, isso significa decisão diária, isso significa relacionamento. O Salmo 91 começou dizendo que aquele que habita, descansa. E agora você entende o porquê. Porque habitar gera confiança, confiança gera paz, paz gera estabilidade. E estabilidade muda ambientes. O Pai Nosso nos ensinou a reconhecer Deus como Pai, a confiar no reino, a depender do pão diário, a liberar perdão, a pedir livramento, a declarar que o poder pertence a Ele. Agora tudo está alinhado. Seu coração foi realinhado, sua mente foi acalmada, seu espírito foi fortalecido. Talvez o problema ainda exista, mas o desespero não governa mais. Talvez o processo ainda esteja em andamento, mas o medo não tem mais domínio. Talvez você ainda esteja aguardando respostas, mas agora você aguarda em paz. E essa é a diferença. Agora imagine uma luz suave envolvendo você por completo, não intensa, não ofuscante, apenas constante. Essa luz representa a presença que permanece. Você não sai dessa oração sozinho, você sai acompanhado. Seus passos estão guardados, sua casa está coberta, seu coração está fortalecido, sua mente está estabilizada. E quando a noite chegar, você lembrará: não temerei o terror da noite. Quando o dia trouxer desafios, você lembrará: o Senhor é o meu pastor. Quando a ansiedade tentar retornar, você lembrará: Pai Nosso. E essa lembrança será suficiente para te reposicionar. Agora respire profundamente uma última vez. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo, sinta a serenidade ocupando o lugar do peso. Você entregou, você liberou, você se posicionou, você descansou e agora você vive. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente. Que sua casa seja um ambiente de reconciliação. Que suas decisões sejam guiadas. Que seus filhos sejam protegidos. Que seu casamento seja fortalecido. Que suas finanças encontrem direção. Que sua saúde seja sustentada. Que sua alma permaneça refrigerada. Não como uma emoção passageira, mas como uma convicção constante. Você não está desamparado, você não está esquecido, você não está sozinho, você habita, você confia, você descansa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.